Graças a Deus. A paz do Senhor. Vamos dar início nesta noite a nossa continuidade do nosso estudo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Tiago, capítulo de número 2. Nós vamos ler todo o texto de Tiago. Nós vamos orar ao Senhor primeiro. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, por esta oportunidade, por este momento. Muito obrigado por estarmos diante de Ti nesta noite, Senhor, para darmos sequência no estudo da Tua palavra, para nós continuarmos a aprender com o Senhor, ó Deus, como nós devemos prosseguir, como nós devemos proceder, ó Pai. Meu Deus Santo, abençoe os teus servos, Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe cada um dos teus filhos, por amor do teu nome, Jesus. Abençoa mesmo, Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo. Tira os embaraços e impedimentos e que o teu Espírito Santo conduza a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender a tua palavra e ensinar com clareza e objetividade. Em nome de Jesus, graças a Deus. Tiago capítulo 2, diz assim, está aberto aí? Já abriu, hein, Tiago 2? Isso, capítulo 2, versículo 1. Minha tradução está um pouco diferente, mas o sentido permanece o mesmo. Meus irmãos, como podem afirmar que ter fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostra um favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, se vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui, neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais. Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. 9. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, esperar passar essa... Voltando aqui, versículo 11. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações?
Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. 19. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veio? A sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Graças a Deus. Graças a Deus. Como nós estávamos lendo aqui, Tiago capítulo 2, e no primeiro capítulo a gente estudou sobre essa questão do amor a Deus, do amor ao próximo, e Tiago ele vai dando sequência nesse ensinamento aqui, ele vai dando sequência nesse trabalho. E a gente entende que o contexto de Tiago, na época da carta de Tiago, é um contexto de judeus que acabaram de se converter, pessoas que estão muito ali próximas do templo, pessoas que têm muita religião judaica como base, como entendimento ali deles. E aí a gente observa que ele continua com essas advertências, ele finaliza dizendo que a religião verdadeira e sem mácula, Deus abençoe. Ele fala que a religião verdadeira e sem mancha é quando a gente ajuda os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, nas suas necessidades. Você vê sempre Deus olhando com carinho essas pessoas. E aí aqui ele continua dizendo, meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Aí é um contexto de farisaísmo, é um contexto de uma igreja que ainda frequenta sinagoga, e eles estão tendo muito ali esse contato ainda com a lei de Deus, com a lei de Moisés. E aí, Tiago ele fala assim, olha, como que vocês dizem que tem fé, mas se vocês mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras e também entrar um pobre com roupas sujas, se vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui, neste lugar especial,
Mas se disser ao pobre, fique em pé ali ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? E aí começa esse problema. Quando a igreja ela começa a agir com seletividade, quando o pastor ou o irmão, quem quer que seja, começa a fazer acepção, discriminação ou agir com preconceito, essa pessoa ela está transgredindo o mandamento do Senhor, ela está transgredindo aquele versículo de amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia fala que Deus ele fez todos iguais, todos são iguais perante o nosso Deus. Na igreja todos são iguais. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele lida com essa questão, dizendo que a barreira da inimizade ela cai por terra e através de Jesus foi feito um só povo. É um só povo que existe através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele morre para salvar a todos. E todos os que creem e se arrependem dos seus pecados são salvos em Cristo Jesus. E aí, a igreja, quando ela... o que adianta... Aqui essa carta de Tiago está tipo dizendo assim, o que adianta você conhecer a lei, conhecer a palavra de Deus, conhecer as coisas, mas se você não pratica verdadeiramente, do que adianta? É como a gente falou na aula passada, no culto passado, que é claro que a gente precisa cada vez mais aprendendo, e o culto de ensino é justamente isso, é BD e tal, as pregações é para a gente aprender mais. Mas se a gente pegar o que a gente sabe e de fato colocar em prática, alguma coisa vai surtir efeito. E aqui essas pessoas diziam, olha, Tiago está falando, vocês dizem que tem fé, mas a fé de vocês é uma fé nominal, é da boca para fora. Porque quando vocês começam a fazer acepção de pessoas, vocês já não estão entendendo mais nada. Vocês já estão agindo errado. É igual aqui. Eu não posso tratar uma pessoa melhor porque aparentemente ela tem uma condição econômica melhor. E não é assim que Deus trata a igreja, não é assim que Deus olha a igreja. E o ser humano, ele tem essa tendência de olhar, a gente tem essa tendência de julgar com os nossos olhos. E a gente faz uma associação. Se a pessoa ela veste bem, se a pessoa tem um carro bom, se ela tem uma casa boa, a gente fala, opa, essa aí está abençoada. Essa daí, opa, será que o dízimo é alto? Será que o dízimo é bom? E aí as pessoas, aí muitos começam a olhar, bajular, tratar com carinho. Aí quando chega uma pessoa simples, às vezes não tem assim aquela roupa de grife, aquela coisa toda, muitos acabam fazendo o quê? Acaba largando de mão. E isso realmente acontece, e muito, irmãos, e muito, infelizmente. E aí o que acontece? Por exemplo, isso acontece, eu já vi muito. Geralmente, quando chega uma pessoa bêbada, drogada, ou alguma coisa do tipo, tem pessoas que se levantam e vão sentar em outro lugar. Isso acontece, isso eu já vi. E, por exemplo, pelo contrário, tem que receber bem essas pessoas. Mas quando chega alguém, assim, com aparência, a pessoa já muda o tratamento totalmente. E não é assim que deve ser na igreja do Senhor. Não, olha só, vocês se lembram quando Samuel foi consagrar o novo rei de Israel no lugar de Saul?
Só que antes de chegar em Davi, o que aconteceu? Antes de chegar em Davi, ele vai na casa de Jessé e vê lá Samar, Abinadab. Ele fala assim: eita, olha, aqui está o rei, o ungido do Senhor. Aqui está esta pessoa maravilhosa. Esse vai ser o rei e tal. E aí, o que Deus fez? Deus falou: não, não é assim não. Aí, chama outro. Aqui, Jonathan. Depois você pega aqui, Jonathan, tua prova. E aí, o que acontece? Não, agora realmente, está ungido do Senhor, agora eu vou ungir esse daí. E aí, Deus fala: não é esse. E aí, passa os filhos de Jessé, e Deus fala: não é esse. E aí Samuel falou assim: ô Jessé, tem mais alguém aí para a gente ver aí? Tem mais alguém? Tu tem mais algum filho? Ele: tem um que está lá pastoreando as ovelhas, ainda é ruivo. Ainda fala desse jeito, ainda é ruivo. Aí: não, traz ele, chama ele para mim. Vai lá no gabinete, não, de lápis. Faz, caneta, pode fazer, eu tirei cópia. E aí o que acontece? Os irmãos estão fazendo prova do curso de formação de obreiro, alguns não podem fazer amanhã, estão vindo fazer hoje. Aí o que acontece? Aí Davi chega. Aí na hora que Davi chega, aí Deus fala: é esse. Sabe por quê, Samuel? Porque Deus, ele não vê como o homem vê, mas Deus, ele atenta para o coração da pessoa. Ele não vê como o homem vê. E aí o que acontece? Samuel, homem de Deus, mas ele fez um julgamento, um pré-julgamento de que esse realmente preenche os requisitos. E Deus contrariou Samuel. E aqui, voltando à carta de Tiago, a gente tem essa... Não, esse é verdadeiro homem de Deus. Esse é um verdadeiro obreiro. Aí muitos consagram por conveniência, ou porque tem um dízimo alto que é segurar na igreja, e por algum motivo ou outro que não motivo segundo a vontade de Deus. E aí esses ricos, esses homens, geralmente a gente senta aqui, vem aqui e tal, fica aqui nesse lugar, olha aqui esse lugar especial que eu fiz para você e tal coisa. Aí às vezes chega um simples, um humilde, e aí não, fica ali em pé no canto lá, se tiver algum canto você senta aí, se não tiver vai sentar para lá. E aí, ou então sente-se aqui no chão. Eles estavam reunidos na sinagoga, eles estão dentro de uma sinagoga. E aí, escolhe os melhores lugares para os mais ricos e deixa os piores lugares para os mais pobres. E aí o que a gente observa aqui, que no versículo 4, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos. Se prega aí fora em algumas denominações que ser pobre é uma maldição, que ser pobre está em pecado, que ser pobre não presta. Há duas situações, irmãos. Tem pobre porque o cabo é nó cego, mesmo preguiçoso, sem vergonha, e não trabalha. Aí vai ser pobre mesmo. Mas tem aqueles que trabalham, que são honestos, que são dignos, mas Deus não permite. Ele, às vezes, tem uma condição melhor. Porque será que ele pode ter uma condição melhor? Porque tem uns também que quando começa a ganhar um negocinho a mais, já se sente, né? Já se sente a última bolacha do pacote, como se diz, né? Já ganhou só um pouquinho a mais, lá já está todo, né? Começa a querer esnobar, começa a bajular.
e tal. Ou então, quando é assim, também acontece no meio dos obreiros. Camarada é auxiliar, diácono, está ali na humildade, na simplicidade, aquela coisa toda. Mas aí quando ele começa já o presbitério, aí ele começa já a subir para um cargo mais assim, né? Vistoso, aí ele já começa. Porque isso aí não é coisa para presbítero fazer, não. Ou para evangelista, não. Isso é coisa para diácono. E pastores fazem muito isso também. E não é assim que deve ser. Essa divisão dentro da igreja é que a gente tem que aprender. A questão dos cargos da hierarquia, ela tem o quê? Mais responsabilidades. É mais responsabilidade sobre aqueles que têm esses cargos, esses ofícios. E aí, quando a gente já age dessa forma, privilegiando os ricos e deixando os pobres lá, maltrata os pobres, está desagradando a Deus. Vocês já repararam dentro da Bíblia Sagrada como que Deus tem uma preocupação grande com os pobres, com os mais desvalidos, com os necessitados, com os que estão em desvantagem? Deus tem um cuidado muito grande. Deus olha com muito carinho essas pessoas. Diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Tem outra passagem que fala assim: o rico e o pobre têm duas coisas em comum, Deus fez os dois. O próprio capítulo 1, os últimos versículos que a gente finalizou em Tiago, vai tratar justamente sobre a questão dos órfãos, das viúvas, necessitados. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando começam as primeiras pessoas a trabalhar com a ação social, é porque as viúvas, estava acontecendo um problema ali na distribuição, na distribuição do alimento, na questão da ação social, estava acontecendo uma situação que precisava de um ajuste. E aí Deus levanta homens habilitados para lidar com essa questão da ação social dentro da igreja e que tem um impacto direto com os pobres. Você vê Paulo, ele reúne doações para os irmãos da Judéia que estava passando uma grande fome. E aí vocês veem que Deus, ele olha com muito carinho essas pessoas. Então, quando eu vejo uma pessoa rica na igreja e começa a bajular e babar o ovo dela, perdão da expressão, mas é assim que funciona. Quando eu começo com esse nhenhenhen com essa pessoa e aquele mais humildezinho eu vou deixando de lado, eu estou transgredindo a palavra de Deus, eu estou transgredindo a lei. E é o que a gente vai ver mais na frente no capítulo 2 de Tiago. E olha só, versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Na tradução de vocês aparece aí Senhor da Glória, não aparece? Tem versículo aí que aparece Senhor da Glória. É o único momento em que vai aparecer essa expressão Senhor da Glória na Bíblia Sagrada. Em nenhum, aqui na versão que eu estou trabalhando, fala do Senhor glorioso. Mas o único momento que vai falar sobre o Senhor da Glória, e é interessante isso, que o Senhor da Glória, o que acontece com Jesus Cristo? O que Paulo ele diz? Que Cristo, sendo rico, fez-se pobre por amor de vós. Ou seja, ele fazia por um tempo do seu
trono de glória, do seu momento de glorificação, ele esvazia ali, ele se faz semelhante aos seres humanos, porém sem pecado, e ele faz isso para que a gente o quê? Enriqueça. Mas em que sentido? Na graça de Deus, com a salvação. E aí ele fala que não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Olha o que Paulo também trata lá em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as que são sábias ou as que se acham alguma coisa. Que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo que perece. Olha como que a mente de Deus é totalmente o contrário à lógica humana. Quando as pessoas do mundo tratam com privilégios os que são mais ricos, elas fazem o que elas acham que é certo. Mas quando a gente faz isso dentro da igreja, a gente não está entendendo nada do que é o cristianismo. A gente não está entendendo nada do que é a igreja. A gente não entende nada do que é a igreja. E aí, você observa que aí ele faz uma pergunta, já respondendo, já sabendo a resposta. Aí ele vai falando assim, olha, não são os ricos que oprimem vocês e arrastam os tribunais. Ou seja, não são essas pessoas que têm o poder, que detêm o poder, que muitas vezes perseguiu a igreja e persegue a igreja e que faz mal ao outro, faz mal ao próximo, faz mal à igreja. É igual agora nesse período de política. É aquela questão, o povo está aí, né? É aquela coisa, ai, meu político, ai, meu Messias, ai, não sei o quê, ai, meu, aquela coisa toda. Mas muitas vezes esse que a gente está bajulando, adulando, é o que lá na frente vai te prejudicar, vai prejudicar a igreja, vai prejudicar a gente. Uma coisa é você tratar com respeito, uma coisa é você tratar com preferência ou com bajulação. E é o que não pode aqui. E Tiago está falando. Algumas traduções falam de homens com anéis nos dedos, né? Quanto mais anéis, mais rico o homem aparentava ser. E na história da igreja, eu não me lembro agora, eu estudei sobre esse homem, mas agora não lembro o nome dele. Mas teve uma época que, na história da igreja, se permitia o cristão usar um anel só. Porque muitos anéis eram sinal de ostentação, de opulência, aquela coisa toda. Hoje não, hoje você mede a riqueza, a grandeza de uma pessoa de outras formas, né? O carro, ou as roupas, ou o telefone e tal. A gente mede por outras coisas, mas na antiguidade era assim. Por isso que Tiago fala dos anéis, das roupas caras, das joias e tal. Aqui na minha tradução colocou já joias caras. E aí, o povo ficava dentro dessa igreja. Os fariseus, a gente está num contexto judaico ainda, os fariseus, eles eram mestres nisso. Olha, vocês têm a palavra de Deus, mas vocês não entendem o que é a palavra de Deus. Os fariseus faziam acepção, né? Isso aí, esse homem aí come com pecador. Esse homem aí se assenta, né, com pecador, é comilão e beberrão. Não era assim que eles falavam de Jesus? Ou aquela mulher que vai aos pés de Jesus, e aí o que acontece? Ah, se ele soubesse que isso aí é uma prostituta, né? Que soubesse que essa mulher aí, ó, se ele soube, não diz que é profeta, ó. Ele não diz que é profeta, não sabe nem quem é essa mulher aí. E ele sabia quem era. Ele sabia quem era. Aí ele fala assim, olha, o que era para você ter feito, você não fez, que era limpar os meus pés, me dar boas-vindas, lavar os meus pés e me receber bem, não. Essa mulher, desde que ela chegou, ela não para de beijar meus pés, ela não para ela enxuga com os cabelos, ela está beijando meus pés, ela está aqui limpando, fazendo essas coisas, você não faz nada. Você não fez nada disso.
E aí, o que adianta? É como o Tiago está falando. O que adianta nós conhecermos a palavra se nós não praticarmos ela? Se nós não seguirmos essa palavra, não vai adiantar nada, absolutamente nada. E aí, no versículo 8, fala assim, ó, sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento, algumas pessoas cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Depois o correio te mandou. E aí o que sucede? Se mostra favorecimento, algumas pessoas cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Isso é uma coisa muito séria. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não... Cadê? Aqui. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo mesmo que não cometam adultério, se matar alguém, transgredirão a lei. Então não importa. Quando você faz acepção de pessoas, você está transgredindo da mesma forma daquele outro que mata um outro irmão, ou daquele que adultera. E aí se torna culpado de tudo, de desobedecer todas as outras. Isso é algo muito sério, a questão de preconceito e discriminação dentro da igreja. E o que estava acontecendo ali na época de Tiago, na época do irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está colocando, ele está dizendo, olha, a religião verdadeira, a prática cristã é essa. Não é eu dizer que sou cristão, e aí? Vamos aqui dar sequência no 12. Portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Eu quero que alguém leia esse versículo 12, porque aqui está diferente, mas eu quero outra tradução. Isso. Isso. Assim como falai, assim procedei. Ou seja, tem que haver uma coerência entre a fala e a conduta, entre a fala e a prática. Se você fala, proceda conforme você fala. Não seja como aquele... Como é que é aquele ditado? Faça o que eu falo, mas não... Mas como é que é? É mais ou menos por aí, não. Deixa eu ver aqui. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Assim, mais ou menos isso. Faço... mais ou menos nesse sentido. Olha aqui, ó. Faço... É isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, ou seja, é uma incoerência muito grande a esse respeito, né, irmãos? Tiago, perdão, ele está dizendo, olha, vocês dizem que amam, vocês dizem que são cristãos, então vocês sejam coerentes com o que vocês estão dizendo. A incoerência, quando você não faz o que fala, sabe o que é isso? Hipocrisia e mentira. Porque aí você está o quê? Desempenhando um papel. Você está fazendo uma coisa totalmente diferente.
E aí, quando você faz diferente do que você fala, ou você professa, você acredita, você joga por terra tudo. Você joga por terra tudo. E Tiago, ele fala assim, ó, portanto, assim falar e assim procedei, ou em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que o liberta. Aqui ele não está falando da lei de Moisés em si, irmãos, ele está falando assim, ele usa esse linguajar de lei e tal, é porque, por causa do público dele, que ainda é judeu, por volta de 40 e poucos depois de Cristo, então ainda é muito recente ali. E é um povo que frequenta a sinagoga, então por isso que Tiago ele tá tratando dessa maneira. E aí, não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Aí essa passagem me leva lá na parábola do credor incompassivo, que a gente já até estudou aqui na igreja. Vocês se lembram da parábola do credor incompassivo? O que aconteceu lá? Se vocês conseguem se lembrar de cabeça. Se não conseguirem lembrar de cabeça, não tem importância não, eu explico. Só que a Justamente. Muito menor. E ele não nos perdoou. É justamente, exatamente essa passagem que era uma dívida imperdoável. Porque ele, quando você calcula o valor financeiro, você vê que é uma coisa surreal. Era milhares de anos para poder pagar com o trabalho. Ou traduzindo, era impagável. E o outro não. O outro, se eu lembro de cabeça, acho que com 3 meses de serviço pagava, eu acho, se eu não me engano. E aí, aquele camarada foi perdoado. Aquela dívida imensa. E aí ele está lá, descendo, aliviado, livre, tranquilo. Aí, de repente, passa o camarada lá, rapaz, tu tá me devendo. Agora eu quero receber, tintim por tintim. E aí ele pega e faz o quê? Joga lá na cadeia, entristece todo mundo que fica sabendo. E aí o Senhor lá pega aquele rapaz, bota ele na cadeia também e fala, tu só vai sair daqui quando tu me pagar até o último centavo. E aí, ou seja, ele deveria agir como? Com misericórdia. Ele foi alvo da misericórdia, mas ele não retribuiu essa misericórdia. E aqui também, nessa passagem de Tiago 2, envolve muito da questão do egoísmo. Do egoísmo. E quando eu trato alguém com diferença, eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo egoísta. E aí, se a gente é muito falho nessa questão, porque a gente recebe muita misericórdia de Deus, mas quando é para ir para o nosso próximo, a gente não age com a mesma misericórdia. A gente não age com essa misericórdia. A gente quer receber a misericórdia de Deus, mas não quer exercer misericórdia sobre o próximo. E ele fala, olha, aqui, não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. E aí no 14 ele continua dizendo agora, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Ele está novamente batendo na tecla. Essa fé aqui é uma fé de simplesmente uma declaração de que, eu creio. Quantas pessoas que dizem, né? Eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas espera lá. Será que verdadeiramente essa pessoa, ela crê? Ela realmente, porque
a fé em Cristo, o crer em Cristo, importa em novidade de vida, importa em uma nova situação de vida. Peraí, deixa eu só fechar aqui. E aí o que acontece? Aqui ele está tratando também sobre a questão de ter uma vida nova em Cristo Jesus. E aí ele fala, o que adianta você dizer que tem fé e você não demonstra por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e se vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Olha só, eu vejo uma pessoa com necessidade, e aí eu dou um tapa nas costas. Não, Deus te abençoe. Não, vá com Deus. Se eu te pague. Não tem como. Principalmente as pessoas que... o que sucede? Igual tem muitas pessoas que vêm aqui na porta, pede comida, pede alimento. Dinheiro praticamente não tem, né? Mas dinheiro é complicado porque se der, geralmente vão usar droga. Mas a gente procura sempre dar um alimento, sempre dar alguma coisa, sempre fazer alguma coisa aqui. Né? A pessoa chega, aí a gente dá um prato de comida, dá alguma coisa. Porque se elas vêm até aqui, a não ser quando não tem, aí não tem como, né, irmãos? Aí não tem como. Você vai falar, não, irmão, nessa oportunidade eu não posso te ajudar. Mas a gente sempre está procurando dar alguma coisa aqui. E aí, é igual a obra missionária. A obra missionária, você, por exemplo, você vai fazer em países que a alimentação ela é escassa, as pessoas passam fome, como é que você vai falar para ela, Jesus te ama? A primeira coisa que ela fala assim, se Jesus me ama, por que ele me deixou passar fome? É a primeira coisa que você ouve na cara, assim, na lata. Se Jesus me ama, por que ele deixou passar por isso? É por isso que os missionários, geralmente, eles vão com a ação social, eles vão com essa assistência, porque o gesto é que vai demonstrar se eu realmente eu tenho fé e eu creio em Jesus Cristo. Não é que as obras... Aí aqui, Tiago, ele não se choca com Paulo. Como alguns já falaram, que um está contradizendo o outro. O apóstolo Paulo, ele vai para um outro lado. O que Paulo trata? Paulo trata que para ser salvo, basta somente a fé em Cristo Jesus. Se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e que virá julgar vivos e mortos, e que vai lançar Satanás e os seus demônios no inferno, no lago de fogo. E aí, o que acontece? Essas pessoas, isso é o que Paulo está trabalhando. Que para ser salvo, a salvação vem pela fé, não vem pelas obras. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se exalte dizendo que foi salvo por si mesmo. Aí ele está tratando isso. As pessoas diziam para Paulo, não, Paulo, para a gente ser salvo, a gente precisa realmente crer em Jesus. Mas a gente também precisa obedecer à lei de Moisés, precisa obedecer os mandamentos de Moisés. A gente precisa circuncidar o Paulo. E Paulo falava, não, você não precisa disso para crer. Aí Tiago, ele vai para outro lado. Você diz que é crente, você diz que é cristão mesmo, então pela sua conduta, pela sua atitude, me mostra que você realmente é.
E essas obras aqui não é tão somente obras de caridade que Tiago trata, não. Tiago aqui ele fala de obras da obediência a Deus. Se você realmente é uma nova criatura, uma pessoa que crê, você nasce de novo, então você tem que demonstrar através dos seus atos. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Diga. Oh, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que nos prometeu, ou seja, Deus escolheu os pobres, né? Deus não me fez rico para me fazer herdeiro do reino de Deus. Ele escolheu como pobre para ser rico por ser herdeiro do seu reino. Aí o que é que acontece na maioria das vezes? Eu não compreendo isso aqui, eu não recebo esse entendimento que eu tenho essa riqueza, mas eu quero que Deus me faça rico. Eu quero que Deus me faça prosperar. Ou seja, um grande contraste. É verdade. Porque assim, Jesus, ele não prometeu riqueza para ninguém. Jesus, ele veio pregando o quê? A salvação, as boas novas. Para as pessoas estavam perdidas e precisaram ser salvas, precisavam ter os seus pecados perdoados. É isso que as pessoas precisavam. E aí vem essas denominações, como a gente estava falando, que prega a teologia da prosperidade e fala que ser pobre é uma maldição, fala que ser pobre, se você é pobre, você está debaixo de maldição, se você é pobre, você está em pecado, não, o seu sucesso o seu sucesso diante de Deus é se você conquistou isso, se você conseguiu isso, se você conseguiu aquilo outro. E não é assim, irmãos, que o Evangelho ele trata. O Evangelho ele não trata dessa forma. Deus ele lida com as duas coisas. E também assim, Deus também não permite. E Deus também assim, então todos os ricos vão para o inferno? Não, não é isso não. Tem pobre que vai para o inferno. Tem pessoas simples que vão para o inferno. E tem ricos que vão para o inferno. Esse é o problema. E o que a gente tem que entender qual é a minha motivação. Será que eu posso ser rico, mas que a minha riqueza se torne benéfica para o reino de Deus? Não é que eu vou pegar minha riqueza, minhas posses, e vou sair despejando tudo no reino de Deus, como esses caras pregam aí também. Que, não, vende, faz um desafio com Deus, vende esse teu apartamento aí e traga aqui. Se Deus não vai te abençoar, Deus tem que te abençoar, Ele é obrigado a te abençoar. Olha que balela, irmãos. Isso não tem lógica. Justamente eu falar que Deus tem que abençoar, Ele é obrigado a abençoar, onde que está escrito isso? Onde que está escrito? Não está escrito em canto nenhum. Aí vem esses camaradas e fica torcendo as escrituras. E aí quando a gente estuda, sabe o que eles fazem? Eles pegam versículos isolados, palavras que só vai dar ênfase àquilo que eles acreditam, àquilo que eles pregam. Eles não pegam outras passagens, os outros contextos. Eles ficam só pensando. Sim, as passagens de prosperidade, as passagens de campanha, as passagens que só relatam isso daí. E aí, voltando aqui, versículo 17, como veio, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Se eu digo que sou salvo em Cristo, mas eu não tenho boas obras, eu não tenho obras de obediência, que fé é essa? Eu estou jogando palavras ao vento. Não tem como. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé.
Tiago está querendo dizer que as obras dele vai justificá-lo diante de Deus? Não. Não é isso que Tiago está tratando. Ele está falando que as minhas obras vai mostrar realmente em que eu acredito, de quem eu aprendi e como ele me ensinou a fazer. Agora vocês vão ver como é que se faz. Não é ficar falando que tenho fé. E aí, ele vai falar assim, tu tem fé, mas é sem obra? Então eu, pelas minhas obras, eu vou te mostrar que eu tenho fé. Você diz crer, 19. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil. Você diz que crê que é o único Deus. Sabe o que é isso que ele está querendo dizer aqui? Qual é o versículo-chave para o judeu, para o israelita? O versículo-chave para um judeu e para os israelitas é Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Deus. Então esses homens diziam, nós cremos que há só um único Deus. Ou seja, tinham conhecimento da lei, da palavra, mas não tinha ações, não tinham atitudes, não tinham nada disso. Não tinha nada disso. E aí Tiago, ele vai mais além. Muito bem, vocês estão no caminho certo. Mas até os demônios creem nisso e tremem de medo. Os demônios creem e tremem de medo. E quantas pessoas que dizem, eu conheço a palavra, eu creio em Jesus, é pior que o demônio. Porque é um hipócrita. Porque não pratica. Não tem uma ação prática. É uma fé religiosa, é uma fé sem obras, é uma fé só de palavras. E os demônios, eles creem que eles tremem. Eles têm temor, porque eles não podem, a gente não está pregando que eles vão ser salvos aqui, tá? Que eles creem, eles vão ser salvos, que o demônio vai ser salvo, não. Não é isso, não. Mas eles sabem quem Deus é. E eles sabem o que Deus vai fazer com eles. E eles têm esse temor. E muitos que não estão nem aí. Eu tenho Jesus no meu coração. Conversa. Se não for obediente, se não for praticante dessa palavra, está longe, está perto de tudo, menos de Jesus. Está longe a léguas de Jesus. Se eu não pratico essa palavra, eu estou pior que o demônio. E aqui ele está falando que quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem as obras ela é morta. Ela é morta. Fé que não produz fruto, alguma coisa está errada. Aí a gente fica assim, é igual a IBGE pergunta, né? Católico praticante ou não praticante? Eu não sei no novo censo, mas eu acho que ia ter, acho que tem já, não sei se tem ou ia ter. Evangélico, praticante ou não praticante? E aí? Olha que absurdo. Aí, como é que tem nos meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Já que você está no Evangelho de João aberto aí, vai lá no 15 também. O 15 ele vai falar, acho que do versículo 10 para frente você procura aí, enquanto eu vou dando sequência aqui, você procura que você vai ter uns versículos também que vai ajudar a gente aqui. Aí ele fala aqui, verso 21, quando você achar, você me fala. Não, verso 21 de Tiago 2. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veio
sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim, as ações tornaram a fé completa. Então, Abraão, ele obedece. E o interessante é que ele já cita logo o pai da fé, né? Já cita logo Abraão, um personagem, ilustre. João 15, 7. Mas mais para frente tem mais. Não, depois do 10 para frente tem mais coisas também bem interessantes. Pode continuar. Porque eu acho que ele vai falar assim, que aquele que obedece, eu farei morada nele. Tudo. Tem um versículo aí que... Isso. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Olha aí, falando da obediência. Se torna amigo de Jesus por causa da obediência. E Abraão, ele se torna amigo de Deus, ele se torna por causa da obediência. Ele creu. Ele teve fé. E Hebreus fala que ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho Isaque de dentre os mortos. Ele acreditou nisso. Aí, primeiro ele creu, ele acreditou, e depois ele foi levar o seu filho para o Monte Moriá para ser oferecido em sacrifício. Você está vendo como é que ele não levou primeiro para depois acreditar? Porque só faria um negócio desse quem acreditasse ou quem tinha obediência a Deus. Tinha obediência. Então, pela obediência dele, pela fé que ele teve, ele foi justificado, ele foi declarado diante de Deus, justo por suas ações. Como veio, a sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. Nós seremos uma igreja vitoriosa e que produz bons frutos, produz coisas gloriosas nesse lugar, se as nossas ações estiverem caminhando com a nossa fé, que a gente está professando aqui todas as terças, quintas, sábados e quartas e por aí vai. Se essa fé que a gente professa não tiver boas ações, a gente não está enquadrado do jeito que Deus quer. Porque fala que as ações, a fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Porque eu faço uma coisa, você faz uma coisa porque você acredita naquela coisa. E se eu digo que eu acredito, mas eu não faço, alguma coisa está errada e a gente tem que consertar, todos nós. A gente tem que consertar nisso daí. A gente, por exemplo, eu vou estudar para uma prova porque eu acredito que eu vou passar. Então, eu acredito que eu vou passar, então eu faço e a minha ação vai confirmar isso daí, eu fazer a prova e ser aprovado. E olha só, aí versículo 23, dando sequência. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Aqui novamente, ele não está falando de salvação pelas obras. Quem defende salvação pelas obras é a Igreja Católica, é o Espiritismo, e eles creem desta forma.
E não é isso que Tiago está defendendo e não está em contradição com Paulo, como a gente está tratando desde o início. E aí, olha só. Versículo 25, aí agora ele cita Abraão, pai da fé, agora bota uma prostituta no meio do caminho. Olha só. Que coisa interessante. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. E aí Raabe, aqueles espias, eles entram em Jericó para ver ali como que era. E ele fala, olha, Deus vai destruir tudo. Deus, a gente está entrando, a gente vai tomar posse. E ela acreditou que Deus ia dar essa vitória ao povo de Israel. Ela acreditou em Deus. Uma mulher que era uma prostituta, uma mulher que tinha provavelmente tinha uma casa, né, desses serviços aí, dessas coisas, lá beirando o muro, lá beirando onde estava lá. E aí, quando o povo sai para perseguir os espias, ela esconde esses homens. E ela esconde porque ela creu. E aí ela fala, olha, quando vocês voltarem de novo, eu vou deixar aqui uma sinalização, viu? Aí você poupa a minha família, poupa a minha vida, poupa a minha família, poupa a gente aqui, viu? Não mata a gente, não. Aí o que aconteceu? Quando eles invadiram Jericó, eles foram lá, pouparam a vida de Raabe, e Raabe, ela entra onde? Na genealogia do Messias. Olha que coisa interessante. Você vê como que Deus ele trata? Tiago ele fala de Abraão e logo em seguida ele fala de uma prostituta. Para Deus, somos todos iguais, irmãos. Então a gente não pode ficar agindo com discriminação, com diferença, porque muitas vezes a gente tem a tendência de ser útil e de estar, muitas vezes, querendo alguma coisa em troca. E muitas vezes aquele que é humilde, aquele que é pobre, não pode dar nada em troca para a gente, financeiramente falando. Mas espiritualmente e até como pessoa, eles podem enriquecer muito mais a nós do que os muitos ditos ricos e pessoas de posição. Se ser rico ou ter posição, status fosse o problema, muitos não se matavam, muitos não tiravam sua própria vida. Que muitas vezes não expressa aquilo que verdadeiramente é. Às vezes a pessoa tem aquela imagem, mas a vida tem uma vida atribulada, perturbada. Eu tive oportunidade de, depois de crente, eu já falei com alguns irmãos, a gente fazia umas campanhas, vigílias numa fazenda em Goiânia, depois de Goiânia, né, na região ali, depois de Goiânia, era uma fazenda surreal, irmãos. Era umas coisas, você olhava assim, cara, que estrutura é essa? Que casa é essa? Mas era um povo totalmente mergulhado na bruxaria, na magia negra, nas coisas, tentando se libertar, e aquela guerra. Andaram um pouquinho na presença de Deus, mas voltaram às práticas velhas. E aí você andava ali, piscina, quadra disso, quadra daquilo outro, suítes, e as colunas das varandas, toda de pau-brasil, gente. Você tem ideia do que é uma coluna de pau-brasil dessa grossura, mano? As colunas. As vigotas que descia do telhado, vigota de 30.
Vigota de pau-brasil, vigota de 30, só aquelas vigotas dessa largura. E eu gosto muito de reparar em estrutura. Eu acho bonito, eu fico admirado, né? E eu ficava olhando assim, eu falo, cara, que bom gosto. Mas era uma luta, era um sofrimento, era a luta, aquela coisa toda. Nós estivemos em Itajaí, em Santa Catarina, entramos dentro de uma casa que o dono daquela casa são descendentes de japoneses e eles tinham fábrica em Curitiba, acho que no norte do país. Eles eram os únicos que fabricavam peças pesadas para Ford. Será que os cabas tinham dinheiro? Mas é quando você entra na casa daquela ali, na beira, quase na beira da praia, em Itajaí, aquele luxo todo, mas quando o filho nem descia do quarto. A menina que estava mais com a gente ali, a mulher lá e tal, mas na hora que você começa a orar, teve uma hora que eu comecei a orar lá e a garganta começou a querer fechar, começou a travar, embargar, e a gente teve que sair orando e repreendendo tudo que era por lá. E uma pessoa com a casa de luxo em Itajaí, Santa Catarina. E aí, a gente tem que ver que os nossos olhos, a gente não pode julgar e ver as coisas com os nossos olhos. A gente não pode, a gente tem que ver a essência. A essência. É isso que a gente tem que analisar. Principalmente a gente que é cristão, irmãos. A gente que é cristão. E aqui, o último versículo, ele fala: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem as obras está morta. O que caracteriza que o corpo tem vida? Isso aqui, ó. O ar que a gente respira. Se ele sai, o corpo tomba. Se Deus pede o espírito, o corpo tomba. O corpo não vive, não tem como. Assim o corpo sem fôlego está morto, assim a fé sem obras está morta. E aí nós temos que ser: assim falai, assim procedei. Fique com isso na sua mente. Que as suas ações sejam coerentes com a sua fala. Não, eu falei, eu sou isso, eu sustento o que eu sou. Caso contrário, aí eu estou sendo hipócrita, a minha fé está com defeito e alguma coisa precisa ser mudada. Amém? E esse é o estudo de Tiago 2 nesta noite. Terça que vem, se Deus quiser, nós estaremos tratando sobre Tiago capítulo 3. E aqui ele vai falar sobre a língua. E você vê como ele fala: meus irmãos, ele está sempre chamando a atenção da igreja. Olha, prestem atenção, fiquem atentos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Graças a Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença nesta noite, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados. Ó Pai, porque a Tua palavra diz que aquele que sabe fazer o bem não faz esse peca, Senhor. Pai Santo, quantas vezes deixamos, ó Deus amado, de fazer a Tua vontade? Quantas vezes deixamos de praticar as obras de obediência, meu Deus amado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Ajude-nos, Senhor, a andarmos lado a lado com a fé e obras. Meu Deus, que nós possamos evidenciar esse novo nascimento. Ó Deus, evidenciar, ó Deus amado, aquele que acreditamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Senhor, não deixa nós sermos hipócritas. Não deixa nós falarmos, ó Deus, e não agirmos. Pai Santo, que a gente seja, ó Deus amado,
ouvinte e praticante da tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós precisamos, todos nós precisamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, meu Deus. Sê conosco, Senhor, nos mova, nos dê graça, Senhor, para nós trabalharmos para o teu reino, para nós cumprirmos a tua palavra, Senhor. Abençoe os teus filhos que vieram nesta noite, que saiam daqui abençoados, debaixo da tua misericórdia e proteção. Pai, muito obrigado por tudo, no nome santo do Senhor, em nome de Jesus. E estenda as suas mãos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.